Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E nessa sexta-feira, 29 de agosto, eu não poderia deixar de passar por aqui nesse iniciozinho aí do final de semana para te trazer novidades sobre a novela Vale Tudo e o que rolou. Vamos comentar aí, tecer nossas análises, comentários sobre o que rolou aí na telinha na quarta e na quinta-feira, mas também vamos trazer para vocês aqui hoje novidades sobre algumas coisas que vão rolar na novela, alguns spoilerzinhos que nunca faltam aqui nos nossos vídeos, né? E também, gente, hoje tem babado, tá? Fofoquinha aí de bastidores envolvendo o elenco da novela, com declarações, inclusive, de uma das protagonistas. Vou te contar detalhes desse babado, então não sai daí não. Mas olha, se você não está inscrito ainda aqui no canal, deixa eu te convidar, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente a gente está por aqui te trazendo shorts com o resumo do dia da novela. Durante toda a semana temos vários vídeos falando sobre Vale Tudo, fazendo comentários, críticas, enfim, trazendo spoilers do que vai rolar na novela. Então, e também as fofoquinhas de bastidores, né? Isso não pode faltar, de vez em quando tem. Então, cola aqui com a gente, que você vai ficar sempre muito bem informado. E não esquece, tá? De deixar seu like, seu hype aqui nessa publicação. E se quiser apoiar o canal, deixa o seu superchat, seu valeu demais, que aí no próximo vídeo a gente lê a sua mensagem destacada aqui, tá bom? Bom, mas vamos lá, vamos ao que interessa, porque hoje temos muita coisa para falar com vocês, tá? Vamos começar, logicamente, com o que rolou aí nos últimos dias, né? Nesses 2 últimos dias aí da novela, né? Quarta e quinta-feira, que meio que foi uma complementação, né? O capítulo de ontem meio que complementou o capítulo de quarta-feira. Deu ali essa semana, né? Essa fase de Vale Tudo vem aí turbinada, mas eu senti que quarta e quinta-feira deu uma desaceleradazinha, mas tem coisa pra gente destacar, logicamente, tá? Dentre as coisas que a gente tem que destacar, né, gente? Mostrando ali a Heleninha retomando a sua vida, ela que voltou a pintar, né, tá a pleno vapor, assumiu, né, a direção da própria vida, suas finanças e tal, tá se repaginando, Heleninha. E nisso, gente, ela também começou ali a aproximação dela com o Renato que foi junto com a Heleninha, ver lá o casarão, né, que ela quer colocar a galeria, que ela vai colocar a galeria de arte dela, elogiou a Heleninha e relembrou os velhos tempos, nostálgico ali o Renato, propondo a Heleninha que eles retomassem aquele pique deles, tá? De um romance, ainda que não fosse sério, nada disso, para deixar rolar e ver no que ia dar, tá? A Heleninha riu, meio que desconversou, mas não disse não, né? Então já começou ali o foguinho da paixão a acender entre Renato e Heleninha, que a gente sabe que vem um romance mais adiante por aí. Já teve gente até falando, tá, gente, que talvez o Tiago, que é filho da Heleninha com o Marco Aurélio, talvez nem fosse do Marco Aurélio, fosse filho do Renato. Imaginou se foi isso mesmo? Ai, gente, o Marco Aurélio que sempre deu pernada aí, sempre passou o primo para trás, né, roubando as namoradas, as mulheres do Renato. Já pensou ele ter tido ali um caso com a Heleninha e o filho dele, o amado filho Tiago, ser do Renato? Ia ser bombástico, né? Não sei se está confirmado ainda não, mas são boatos aqui do pessoal que está inscrito, sempre traz informações. Aliás, vocês são sempre muito demais, gente. Vocês participam mesmo aqui, comentam, e eu adoro saber a opinião de vocês. Vocês tecem não somente comentários, mas trazem novidades também. Então, não deixem de registrar aqui a sua opinião sobre tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá? Porque mais do que um canal, vocês sabem que o Reality Novela é uma grande... O Reality Novelas é mais do que um canal, é uma grande comunidade de noveleiros e noveleiras que são apaixonados pela teledramaturgia, né? Vamos lá? Continuando, tá, gente? Também teve, né, nesses últimos capítulos aí a saída do Afonso da mansão da Celina. Celina toda chorosa e tal, mas o Afonso, enfim, descobriu toda a marmotagem, né, toda a enrolação de Celina, uma covarde, como ele próprio chamou a tia, né, porque dizem que vai ser revelado, a gente já sabe que vai ser revelado que Celina é mãe biológica dele, mas até então ele não sabe. Então ele
xingou ali, chamou claramente a Celina de irresponsável, de covarde, tá? E ele não quis abrir a verdade para Heleninha, ele que tinha dito para Celina que ele falaria para Heleninha toda a verdade, tanto do que a Odete armou para Heleninha, como também a associação de Celina com Raquel, que levou Raquel ali, né, a derrocada dela, mas ele preferiu abrir mão de falar isso por conta de ver que a irmã realmente está muito empolgada, retomando o rumo da própria vida, né? Então ele preferiu ficar calado, mas saiu lá da mansão da Celina e foi para uma parte hotel que ele já tinha, era propriedade dele mesmo, um apartamentinho pequeno que ele tem, mas que é dele, tá? Bom, gente, até mesmo a Odete ontem estava criticando, né, que ele foi para esse apartamentinho, apartamento legal e tal, mas enfim. Também tá rolando aí, né, gente? Rolou no capítulo de anteontem, no de ontem, a Ana Clara ali já tomando também as rédeas de se assumir como esposa do Leonardo. Ela que está cuidando muito bem do Leonardo, tem dado uma alimentação diferenciada, feito a fisioterapia dele. Ela estudava medicina, né? Parou os estudos para cuidar do Leonardo, com a quantia que a Odete está pagando, mas acha que a Odete ali realmente é muito negligente, desinteressada da saúde do filho. Uma mãe que faz aquilo que a Odete fez com o filho, pelo amor de Deus, né, gente? Então, aí ela tá ali articulando como ela vai fazer, tá? Para dar também uma rasteira na Odete. E ela, no capítulo de ontem, já terminou o capítulo com a celebrante do casamento dela, com o Leonardo, chegando lá no sítio, né, lá na casa que eles vivem, para celebrar o casamento de Ana Clara e Leonardo. Ela que, quando estava conversando com o Leonardo, dizendo para ele, poxa, eu acho que você iria gostar de casar comigo mesmo, né, tal, porque o Leonardo, ele continua ali, né, com a mesma postura que a gente sempre viu na tela. Calado, com não fala, né? Ele não fala, muita dificuldade até para levantar a cabeça, dificuldade para fazer as coisas para ele mesmo. Enfim, ele fica ali meio que sendo totalmente cuidado pela Ana Clara, como ele era pela avó dela, pela Nise. Só que o Leonardo ontem, quando a Ana Clara estava conversando com ele, explicando para ele, né, que ela achava que ia ser bom para ele, para ela, eles se casarem, que ela acha que ele iria gostar de casar com ela, porque ela sempre tratou ele bem e tal. Ela notou que o olhar dele estava diferente, como se entendesse o que ela estava falando, né? E por ela ser estudante de medicina, interrompeu agora, trancou o curso, mas estava estudando ali com afinco, ela percebeu a mudança no olhar dele, e ela questionou ele, você está entendendo o que eu estou falando? Aí ele meio que voltou a fazer aquele mesmo olhar perdido, de quem não está entendendo nada. Foi a hora que a celebrante do casamento chegou lá na casa que eles vivem, né? Só, gente, que já tinha sido noticiado pelo André Romano, que é super bem informado, tá? Ele dá tudo que ele fala é bola dentro, tá? A gente noticia aqui no canal, não demora muito, acontece. Ele já disse, tá, na coluna dele, o André Romano, que o Leonardo, na verdade, ele tá fingindo de fato, que ele tá bonzinho, e ele vai também ali dar um belo troco na mãe dele, na Odete Reutemann, tá? Então, assim, é algo que nem a própria Ana Clara, como já foi anunciado que é fingimento, que ele tá bem, talvez não esteja 100% bem e tal, mas tá muito melhor do que ele tá ali. Creio que, pelo que deu a entender, né, nas cenas que a gente viu, nem a Ana Clara tem conhecimento disso. É algo que ele guarda só para ele, tá certo? Então, vamos ver se isso vai, de fato, se confirmar, mas já foi anunciado aí que ele tá bonzinho, tá? E vai dar uma rasteira na própria mãe. Vai haver, em algum momento, essa revelação do Leonardo bem, tá? Ele planeja ali uma vingança contra a mãe, tá? Isso já foi noticiado. Bom, continuando, né, gente? Também nesses 2 últimos episódios apareceu a cena da Raquel dando de cara com a Celina e Heleninha na praia. A Raquel que depois confidenciou, né, para o Poliana que ela se sentiu humilhada, ficou se sentindo muito constrangida em dar de cara com a Heleninha naquela situação, né, onde a Heleninha até também demonstrou ficar assustada de ver a Raquel naquela situação. E, inclusive, a Heleninha comentou com a tia, né, com a Celina, e disse o seguinte: eu posso ter
ter tido todos os problemas com a Raquel, mas uma coisa a gente não pode negar, essa mulher é uma batalhadora. Ela está vendendo sanduíche natural na praia, embaixo desse sol quente. Não consigo nem imaginar uma pessoa perder tudo por causa de um corrupto e agora ficar com esse peso todo sobre as costas. Porque a Heleninha depois continuou falando para a Celina, né? A areia fofa, o sol quente, a Raquel já não é uma garotona, né? Já é uma mulher mais madura, e ela comentando isso com a tia. E a Celina ouvindo a sobrinha falar e se sentindo altamente constrangida, mal sabendo que o corrupto que ela fala ali, que passou a Raquel para trás, na verdade foi ela, Celina, a covarde, que se encolheu diante da irmã Odete Reutemann, né? Assim, Celina deve estar se sentindo constrangida por todos os lados. Já foi repreendida ali pelo Afonso, aí depois na praia, sem a Heleninha saber, deu ali outra regulada na tia, né? E aí bateu essa dor na consciência na Celina, que no capítulo de ontem, como a gente também já tinha dito aqui no canal, a Celina foi até a casa da Raquel e do Poliana. Eles não estavam, a Aldeide recebeu, bateu um papinho muito rápido ali com ela, né? E aí a Raquel e a Poliana chegaram e a Celina pegou e entregou a escritura da casa, do casarão, onde funcionava a sede da Paladar. E disse que estava devolvendo para eles como uma forma mínima de reparar todo o estrago que ela causou na vida deles, tá? O Poliana ainda ficou meio assim constrangido se aceitava ou não. A Raquel, claro que a gente vai aceitar, a gente merece o que ela fez, não se faz e tal. Raquel com muita mágoa, muita raiva da Celina, e não é para menos, né? E aí a Celina entregou e foi logo saindo, que ela não é boba nem nada, ela viu que o clima não estava nada bom para ela, tá? Gente, e aí também foi ao ar, né, entre quarta e quinta. Eu não falei que o episódio de quinta, o episódio de ontem, complementou o de quarta, meio que fechou ali tudo que foi aberto no episódio de quarta, o episódio de ontem fechou ali aquele ciclozinho. Bom, ontem, depois do Bartolomeu ter filmado, né, no capítulo de quarta-feira, ter filmado todo o diálogo dele com o Gerson, se apresentando ali como alguém que queria a liberação de uma carga na alfândega, fazendo oferta para o Gerson aceitando, né, negociando essa possibilidade de liberação da carga e dizendo ali que, falando inclusive os valores, entregando quem ficava ali em conluio com ele, né, botou o nome de muita gente poderosa ali no meio do caminho. Bartolomeu gravou tudo isso, o Ivan, de posse dessa filmagem, tá, foi encontrar com o Gerson, conforme o Bartolomeu tinha combinado que eles iriam se encontrar para fechar o negócio, só que o Ivan foi lá para esfregar na cara do Gerson a filmagem que eles tinham, onde o Gerson se coloca ali amplamente como um belo de um corrupto, né? E aí o Gerson fica ali sem chão e fala para o Ivan o que é que ele quer, como é que eles podem resolver aquela situação, como é que pode desfazer aquele mal-entendido. O Ivan falou para ele: eu quero que você exponha a Odete Reutemann, porque nós dois sabemos que isso foi o que aconteceu comigo, foi uma grande armação da Odete e você sempre soube disso, estava em conluio com ela. Então o Ivan ia exigindo do Gerson que ele expusesse a trama de uma maneira a parar, né, com as investigações contra ele, Ivan, tá? Aí, gente, o Gerson falou que faria de tudo, tá, ficou ali, né, sem chão, e o que ele ia dizer? Não, é a pele dele ou a pele da Odete, né? O dele tá na reta. Se bem que se ele falar alguma coisa também, seja do jeito que for, vai se comprometer. Bom, de posse disso, segura essa informação, porque tem mais aí. O Ivan primeiro confrontou o Gerson, tá? E depois, gente, ele foi lá na TCA confrontar a Odete, tá? Segura essa informação. Por quê? Porque o que eu quero te dizer é o seguinte, tá? Vamos logo abrir o jogo aqui. Ele foi lá na TCA para confrontar a Odete, né? Dizer que ele já tinha provas de que ela tinha ali subornado o Gerson para ferrar com a vida dele. Só que o Ivan não foi demitido em circunstâncias ali totalmente com uma grande animosidade dentro da empresa, porque, na visão de todo mundo, e foi a história que a Odete vendeu, o Ivan fez uma maracutaia pelas costas dela, uma coisa contra a lei, prejudicando a empresa e tal. Como é que o Ivan consegue ainda entrar na TCA? Né? Tendo em vista que ele é persona não grata na TCA. Como é que ele consegue entrar lá? Ele não é desejado lá dentro pela dona da empresa. Outra coisa, além de entrar, ele consegue chegar tão rapidamente ao andar da presidência.
E não satisfeito, ele passa pela Marieta, cumprimenta e vai entrando na sala da Odete. A Marieta falando, não sabia que você estava agendado. Ele saiu entrando e invadiu a sala da Odete. A Odete estava com a Consuelo, ficou surpresa, falou que era para chamar os seguranças e tal. Ele falou, acho que você não deveria chamar ainda não, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Aí a Consuelo saiu e ele mostra para a Odete que ele tem o trunfo contra ela, tá? E que ele vai abrir isso para a imprensa. Ele não fala nem de abrir isso na justiça, na polícia, nada disso, porque está ainda o inquérito tramitando, pelo que dá a entender. Ele fala que ele vai abrir isso na imprensa e vai expor a Odete e a empresa dela. A Odete, que está a todo custo tentando evitar um novo escândalo, porque já teve o escândalo, né, com a exposição do Ivan na tal fraude, tentando subornar, né, funcionários públicos, servidores públicos. O que ela fez? Ela falou, quanto você quer para evitar isso? Você quer que eu te isente da multa lá do contrato com a Heleninha? Porque, né, receberia também uma boladinha, ela querendo oferecer ali dinheiro para ele, tentando suborná-lo mais uma vez. Ele falou, não, o que eu quero é que você acabe com essa investigação contra mim. Como se a Raquel fosse a própria representasse ali, né, o próprio poder público que tem ali, porque se tiver um inquérito aberto, nem o próprio delegado de polícia pode arquivar esse inquérito. Isso depende de manifestação do órgão do Ministério Público, do promotor de justiça, né, no caso ali do Ivan. E aí, gente, a Odete falou que ela ia dar um jeito nessa situação. Falou que não tinha como prometer, porque não dependia dela, mas que ela ia tentar providenciar isso. Ou seja, mais uma vez ali, ela tentando ser a dona de tudo e tal, e de certa forma querendo vender aquela imagem de que no Brasil quem tem dinheiro consegue tudo e tudo mais. Eu acho até, tá, gente, que eu sei que vai ter divergências aqui, e divergências são sempre saudáveis, não tem problema nenhum, vocês podem colocar aqui o que vocês acham, mas eu particularmente acho que as instituições no nosso país, de certa forma, em relação ao que era lá em 1988, as instituições evoluíram bastante, né? A gente hoje vê aí pessoas da alta sociedade, pessoas com muito poder sendo processadas, responderem processos, serem presas. Então, assim, não acho que o Brasil de 2025, nesse aspecto de força das instituições, seja o mesmo lá de 1988, que era ali o início da redemocratização do país, tá? Hoje eu acho que o país tem mais solidez nesse sentido. A Polícia Federal é um órgão muito respeitado, muito bem avaliado pela população, o Poder Judiciário como um todo, né, gente? Eu acho que não cabe aqui dizer, desculpa, pessoal, não cabe aqui dizer, tá, que essa é uma situação que hoje seria tão facilmente contornada assim. Mas, enfim, a Manuela Dias, que evitou todo um debate político durante boa parte da novela, agora chega e coloca em xeque a força das instituições aí em Vale Tudo. Fica a critério, obviamente, de vocês também julgarem. No meu ponto de vista, houve um exagero ali, mas tudo bem, vamos continuar, porque nessa novela o exagero é o que mais existe, não é verdade? Bom, teve ali também, né, ontem, anteontem, mostrando a aproximação de Ana Clara e Heleninha. Essa amizade vai ainda se estreitar mais ainda, né, porque a Heleninha vai inaugurar a galeria de arte dela e vai convidar a Ana Clara, que vai ser a ocasião em que essa cena já está para vir ao ar, tá? Já está para ir ao ar, que é quando a Ana Clara se depara ali, se confronta com Odete e fica a maior torta de climão entre elas na inauguração da galeria da Heleninha, tá? Ana Clara está tentando cercar ali pelas beiradas, porque ela também tem um plano para derrubar a Odete Roitman, tá, gente? Bom, depois da saída do Afonso da TCA, a gente viu ali aquele agravamento da doença do Afonso, ou seja, os sintomas da doença do Afonso foram ficando cada vez mais evidentes, né? Ele passando mal, sangrando pelo nariz, sem fôlego, o personal dele vendo ali, eu não sei como é que aquele personal teve coragem de deixar o aluno naquela condição e ir embora, porque estava visível que o cara estava passando mal, mas enfim, depois Solange chegou ali na praia, tomou água de coco com ele, mas ela também percebeu que o Afonso estava muito mal, por isso que eu achei aquela atitude do personal estranhíssima.
mas, enfim, congruências é o que mais tem em Vale Tudo, né? E aí mostra ali o Afonso cada vez mais percebendo que tem algo errado na sua condição, mas evitando ali encarar a realidade. Já no capítulo de hoje, ele vai ter ali a revelação pelo médico do seu diagnóstico, pelo menos é o que mostrou, né, nas cenas que virão a seguir no final do capítulo de ontem, tá? Então, o Afonso ali indo embora. E ele, obviamente, saiu da casa de Celina e também, nesses 2 últimos capítulos, saiu da TCA, vendeu as ações dele para a Odete, mas não sem antes expor o Marco Aurélio e colocar as cartas na mesa, mostrando que o Marco Aurélio tem desviado, sim, grande quantia de dinheiro da empresa, tá? A Odete não engoliu, pegou os relatórios do Afonso, falou que iria ler, porque o Afonso expôs o Marco Aurélio tete a tete com ele na frente da Odete, tá? Ele estava saindo lá da empresa, falou que era um alívio para ele, Marco Aurélio dizendo, a Odete sempre fazendo bons negócios, né? Comprou as ações do Afonso, só que aí o Afonso colocou a necessidade da Odete apurar o que anda acontecendo, né, nesse ralo que foi criado dentro da empresa para desviar dinheiro. E a Odete, obviamente, viu e sentiu, até porque o Afonso não fez questão de esconder, que era o seu Marco Aurélio que estava por trás de todo esse tanto de fraude lá dentro, né? Aí ele pega e tal, Marco Aurélio tentando ali disfarçar, mas já sentiu que o pescoço, a cabeça dele está a prêmio, tá, gente? E ele ficou nervosíssimo, ficou ali com Freitas tentando se desfazer de uma série de papelada, transtornado, depois que ele saiu da sala da Odete, óbvio, né? Foi para a sala dele. Transtornado, dizendo que o esquema que ele traçou, todo minucioso, foi descoberto pelo Afonso, que o Afonso saiu da empresa, mas fez essa merda, né, com ele e tal. E aí, ele depois em casa, com a Leila também, aí que ele fica com os nervos à flor da pele, dizendo que ele está com medo não só de ter que devolver toda a fortuna que ele criou com esse esquema de desvio de verbas da empresa, né? Roubando aí, né? Surrupiando a Odete, mas também ele estava com muito medo da Odete levar isso a gerar um processo contra ele, né? Porque aí ele iria responder também criminalmente com isso, não só civilmente para ressarcir os cofres da empresa, mas criminalmente. Então ele estava muito nervoso, com medo de sair das páginas de economia, né, dos grandes veículos de comunicação e passar para as páginas policiais, tá? E aí ele estava ali muito preocupado e tudo mais, só que a Odete já chegou depois, conversou com o Marco Aurélio, disse que ela quer que ele restitua cada centavo que ele desviou da empresa dela, que ela não vai ficar no prejuízo não, tá? E ele, claro, Odete, claro, você está certíssima e tudo. A Odete, sempre muito irônica, falou para ele parar de encenar, que não era necessário aquilo, mas que era para ele fazer isso o quanto antes, porque ela não iria querer mais um escândalo na imprensa com a empresa dela. A Odete que está, como eu disse, ela falou isso para o Ivan, falou para o Marco Aurélio, ela está tentando a todo custo evitar mais escândalos, ela quer conter incêndios ali na mídia, não quer que a TCA seja matéria de mais outro escândalo na imprensa, tá? Então parece ali que ela não está disposta a levar o Marco Aurélio para a justiça, tá? Mas isso aí, ele obviamente continua ali com o UC na mão, né? E não é para menos. Bom, também, né, gente, a Maria de Fátima, que foi renegada pela Raquel, isso aí também já era esperado. Maria de Fátima que tá sozinha nessa empreitada, mas ela não vai ficar nisso por muito tempo, né? A gente já comentou aqui que a Maria de Fátima vai seguir a Raquel, tá? E vai seguir a Raquel, não, vai seguir a Odete até lá onde o Leonardo mora. E depois que a Odete sair do local, ela pede para entrar, e quando ela entra para usar o banheiro, e aí ela é autorizada a entrar para usar o banheiro, e ela dá de cara com o Leonardo e reconhece ele, porque como ela foi casada com o Afonso, ela via a foto do Leonardo, e aí ela reconhece o Leonardo. Então ela descobre ali o grande segredo da Odete Roitman. E com esse trunfo, ela vai procurar a Odete, tá? E vai fazer chantagem com a Odete, no que a Odete, dessa vez, vai atender Maria de Fátima e vai ceder, tá, gente? Vai ali realmente pagar uma grana para Maria de Fátima sair do fundo do poço esse que a Odete Roitman colocou, né? Eu diria até que a própria Maria de Fátima se colocou no fundo do poço, né? Com essa história de filho e tal.
Ela se colocou no fundo do poço, mas a Odete, obviamente, fechou todas as portas para ela, colocou a Fátima na Rua da Amargura e ela está sem grana e que não quer voltar a ser pobre. Então, ela vai chantagear a Odete e essa chantagem vai colar porque a Odete vai liberar uma grana preta para Maria de Fátima ficar com o bico calado em relação ao Leonardo, tá? Bom, outro spoilerzinho aí para vocês, tá? Bom, gente, o que também, né, me impressionou no capítulo de ontem, que me chamou muita atenção, foi que a própria Celina ontem foi muito contra. A Celina, ela é uma personagem muito contraditória, né? Não à toa que ela é uma personagem muito criticada aqui fora. Por quê? Porque lá numa conversa, Celina chega na mansão dela, a Odete está lá, ela resolve dizer, a Odete perguntou onde ela estava, ela resolve dizer que ela estava na casa da Raquel do Poliana, que comprou o casarão que funcionava, a sede da Paladar, e deu para eles. E a Odete entende isso numa boa, gente. A Odete conversa com a irmã, fala, não sei como é que você se esforça tanto para ficar cada vez mais pobre. Aquele papo da Odete, né? De dar um puxão de orelha na Celina com as finanças dela e tal. Mas tudo bem, de repente a Heleninha chega e percebe que a conversa tem ali um rumo de segredinho, quer saber o que está rolando e a Odete toma a frente, despista para a Heleninha, né? Dá uma preservada ali na Celina, para não saber, né, que a Celina deu esse imóvel para Raquel e para Poliana. E o que gera na gente que está assistindo mais uma sensação de quê? De incoerência, contradição dentro dessa novela aí, que é uma colcha de retalhos muito mal costurada. Por quê? Porque, gente, ela não quis botar a Raquel na pindaíba, botar a Raquel no fundo do poço, tirar tudo da Raquel, quando soube que a irmã era sócia da Raquel, não se oportunizou disso para dar o golpe fatal ali, o golpe de misericórdia na Raquel. Então como é que agora ela se preocupa em preservar a Celina quando sabe que a Celina, de certa forma, passou por cima dela e foi lá dar um imóvel para Raquel e para Poliana se reerguerem? É uma coisa sem sentido. Então, não fez sentido nenhum a Odete Roitman ter feito tudo aquilo, porque ela tirou tudo da Raquel para ver a Raquel na sarjeta, no fundo do poço. Não era para a Raquel ter alguma chance de se reerguer logo em seguida tudo que ela fez. Então, me soa ali como muito contraditório. São tramas que a Manuela Dias coloca que são muito desnecessárias, gente. E quando a gente comenta isso aqui, não é com ranço da novela, nem ranço da autora, não é nada disso. É porque a gente tem senso crítico, a gente está vendo, a gente quer ver alguma coisa que a gente sabe que é ficção, que nem tudo vai seguir uma lógica, que algumas coisas podem acontecer, né? Que meio que sou ali meio que irracional, não tem muito nexo, mas, gente, é o tempo inteiro. Dentro de um capítulo, você vê várias incongruências e uma narrativa totalmente desnecessária. Qual era a necessidade de botar uma doença para o Afonso, criar um drama desse, entendeu? Qual é a necessidade de colocar a Raquel de volta na praia vendendo sanduíche, quando, na visão de Gilberto Braga, era justamente enaltecer ali a pessoa, subir pelo trabalho, ser honesto, conseguir vencer na vida pelo trabalho, que o bem nem sempre, que o mal nem sempre vai vencer o bem. Às vezes o mal se dá muito bem, né? E vence as pessoas de bem. Mas nem sempre isso vai acontecer. Mostrava ali que valia a pena ser honesta, a pessoa poderia crescer sendo honesta. Aí ela pega e bota uma mulher suja como Odete Roitman, sem coração, né? E passando a perna e vencendo a Raquel, que seria, em tese, a heroína da novela Vale Tudo. Ocorre que nesse remake, entre aspas, como eu não me canso de dizer, eu vejo que a Raquel foi colocada de lado. Não é uma protagonista como de fato foi Regina Duarte, né, vivendo a sua Raquel lá em 1988. A Raquel está completamente de lado nessa trama, né? Thaís Araújo completamente de lado, e segura essa informação aí porque tem muito mais para a gente falar aí de fofoca de bastidor, tá, gente? Bom, continuando aqui, né, com o que a gente tá aqui tecendo de comentário,
Outras incongruências também que a gente tinha que destacar, que eu já falei até para vocês, né? Todo mundo entrando na TCA, a Fátima foi até a TCA para falar com o Afonso, e aí lá o Afonso falou para ela, cadê? Onde é que foi a clínica que você fez o exame de DNA? Eu quero saber o resultado, não sou o pai do seu filho. E aí ela tentando desdobrar, o Afonso deu uma pressão nela, ela falou, não, você não é, o resultado saiu, você não é o pai do bebê. Ou seja, o Afonso mandando ela embora, chispada à frente dele, mais uma vez humilhada, mas assim, o que me causa estranheza, a Maria de Fátima não saiu escorraçada da mansão da Celina? Traiu o marido, o Afonso revoltado com ela, não queria ver a Fátima nem pintada de ouro, e de repente a Fátima vai lá, entra na sala dele, nem sequer anunciada, consegue entrar no prédio da TCA. Que grande empresa é essa? Uma empresa de grande porte que movimenta valores vultosos, e a gente vê aí pelas cifras que eles comentam ali sobre desvios e tudo mais. Gente, é muita incoerência, e vocês estão vendo aqui que a gente está falando de 2 capítulozinhos, tá? E muitas dessas incongruências se concentraram em um capítulo, o capítulo de ontem. Bom, vamos lá, continuando, né? E agora a gente vai entrar na fofoquinha de bastidores. O que acontece? Thaís Araújo deu uma entrevista para a revista Quem, tá? Ela foi entrevistada pela Quem e o pessoal do F5, da Folha, né? Da Folha de São Paulo, noticiou sobre essa entrevista e sobre algumas coisas que andam rolando no elenco de Vale Tudo, tá? A insatisfação que o telespectador mais atento tem, não só para aquele pessoal que é muito fã da versão original de Vale Tudo como eu, não só para esses, mas para os telespectadores até mais críticos que estão ali desvinculados das 2 versões e veem essas incongruências e não conseguem tapar os olhos para isso. Tem gente não, que é cabresteiro mesmo, fica ali defendendo a novela, defendendo a Manuela Dias com unhas e dentes, não quer reconhecer as falhas que existem. Eu respeito, porque afinal de contas, nem todo mundo tem que concordar com a gente. Cada um pensa o que quiser, desde que também respeitem a opinião dos outros, né? Tem gente que quer ter a opinião respeitada, mas quando a gente dá a nossa opinião aqui no canal, a maioria é contra esse refake aí. Quando fala, aí o pessoal quer atacar as outras pessoas que estão indo contra o remake de Manuela Dias. Bom, então, vamos voltar a falar aqui dessa entrevista da Thaís Araújo para a revista Quem, tá? Ela que é uma das protagonistas, ou deveria ser, desse remake, tá? Ela falou que realmente ficou muito negativamente surpresa com essas alterações, principalmente com o fato da Raquel voltar para a praia, e eu vou daqui a pouco te contar aqui ao pé da letra, pedir licença para você para ler um trechinho da entrevista do jeitinho que a atriz falou, mas antes eu vou te destacar aqui que não é só a Thaís Araújo que está ali insatisfeita e observando as incongruências de Dona Manuela Dias e sua equipe ali de coautores, tá? Dentro da novela. Atores, tá, gente? Como Humberto Carrão, que interpreta o Afonso, já se manifestou também, tá, gente? Nos bastidores e fora deles, dizendo que considera que o Afonso se tornou uma pessoa chata, pela qual ninguém torce por um final feliz, o que complica seu par romântico com a Solange do Prá. Tá? Então, isso são declarações do Humberto Carrão, que todo mundo sabe, é notório, que interpreta o Afonso. Outra pessoa que demonstrou também muita insatisfação com o rumo do seu personagem dentro desse remake foi o João Vicente Castro, que interpreta o Renato Filipelli, tá? Ele disse que ficou com a sensação de que o Renato está muito apagado no remake, se comparado ao personagem da versão original de Vale Tudo. E é verdade. O Renato virou ali um grande mulherengo, volúvel, enfim, só aparece ali para tapar buraco e acabou. Não tem uma narrativa, não tem mais aquela coerência, aquela solidez que o Renato Filipelli da versão original tinha. O Renato era uma pessoa muito sensata e se posicionava muitas vezes com firmeza, tanto contra a Odete como contra o próprio primo dele, Marco Aurélio, tá? E por fim, gente, tem também de manifestação aí que foi divulgada, que também se tornou pública, o pessoal ficou sabendo e já se manifestou publicamente, foi da Malu Gali, que interpreta a Celina, onde ela diz o seguinte, que já precisou se explicar publicamente com fãs revoltados com a dubiedade de sua personagem, de atitudes ingênuas e pouco críveis. Ela fala assim, já chegou a falar para um fã, não fui eu que escrevi, ou seja, tentando dizer que também acha aquilo ali inacreditável. Ela também, né,
diz que, aliás, o público, né, já percebeu e tem considerado a Celina uma personagem pouco esperta, né, para não dizer muito ingênua, pouco esperta, mas, sobretudo, covarde e egoísta. Então, por isso também o público fica com uma total antipatia à personagem Celina, que na versão de 1988, interpretada por Natalia Timber, era uma personagem, uma das personagens mais bem avaliadas pelos telespectadores, e agia com inteligência, tá? Era muito inteligente, muito astuta, tentando ali nos bastidores da família Reutemann, tentando conter a Odete Reutemann e proteger os filhos da Odete, o Afonso e a Heleninha. Ela ali era o grande pilar que conseguia ainda de alguma forma proteger os sobrinhos enfim, né, da grande arbitrariedade da Odete Reutemann. Então, a Celina inteligente, astuta, que agia pelos bastidores, de certa forma defendia a família, se uniu a Raquel e a Poliana, teve também sucesso financeiro ao lado deles, não abriu para a Odete de jeito nenhum, até porque não vazou, né, a questão dela como vazou agora. Então, gente, assim, a Malu Gali, que interpreta a Celina, também está muito incomodada com os rumos de sua personagem, que ela já percebeu, não caiu nas graças do público e nem na dela, tá? De maneira geral, tá, gente? O elenco tem feito muitas críticas em relação às mudanças feitas pela autora Manuela Dias, isso nos bastidores, rola muito esses comentários de que o elenco está insatisfeito, sim, porque vários personagens ficaram ali com versões rasas, superficiais e desinteressantes para o grande público. Um exemplo disso que a gente já comentou aqui no canal foi a Consuelo, Jarbas, a própria Aldeide, né, a Celina, o Afonso, enfim, o Renato, vários personagens, até a própria Solange. A Solange estava sendo antipatizada aí pelo público, tá? Então, vários personagens que ficaram ali com versões e narrativas muito rasas, superficiais e desinteressantes para o grande público, que seriam até mesmo desnecessários na trama, coisa que na versão original de Vale Tudo, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, Leonor Baceres, todo mundo se destacava, todo mundo teve seu momento de brilhar e todo mundo queria saber o desfecho de cada personagem, torcia pelos personagens, né? Enfim, agora ainda vai ter aí pelo meio esse romance de Celina com Olavo, olha aí, torna ainda mais desinteressante a personagem, né? É uma tonta que o Olavo entrou na casa dela, ela viu o Olavo pegar o quadro da Heleninha, por mais que ele tivesse disfarçado, o Olavo não é um tipo comum, é um homem zarrão, grandão lá, todo bonitão, ela não vai acreditar naquele... Gente, sinceramente, ela vai acreditar naquele romance, naquele amor de Olavo, que ele vai dar uma pernada na Celina. Sinceramente, eu vou dar detalhes, inclusive, tá, gente? No nosso próximo vídeo, eu vou trazer para vocês aqui detalhes dessas narrativas, tá? Como essa narrativa vai se desenvolver, não só essa do Olavo com a Celina, mas outras. Vou te contar também detalhes de alguns desfechos já escritos pela autora Manuela Dias, além daquele que a gente comentou que tem que é da Odete Reutemann não ter morrido e de forjar a própria morte, porque, inclusive... Algo que já está confirmado é que a Odete Reutemann vai ser alvejada, vai morrer dentro do apartamento do Marco Aurélio, tá? E a Raquel vai ficar com muito medo de pairar alguma suspeita sobre ela. O porquê disso ainda não foi desvendado, mas a Raquel vai ficar ali com o uke na mão, com medo de pairar alguma dúvida, alguma suspeita sobre ela acerca da morte de Odete. Mas parece que Odete, já está confirmado, vai morrer dentro do apartamento de Marco Aurélio. Isso aí já foi noticiado, tá, gente? E aí nós vamos saber, assim, se for um final onde ela vai forjar a própria morte, a cena vai acontecer, ela vai ser ali alvejada, possivelmente vai ser tiro, né, dentro do apartamento do Marco Aurélio, e depois deve rolar alguma coisa para que ela possa sair como morta de fato, ser dada como morta de fato, tá? Se for prevalecer o desfecho dela sair viva do Brasil ao lado do César, porque ela vai casar com César antes de acontecer a sua morte. Isso também é fato,
tá? Ela não vai casar com César depois que ela for dada como morta, por exemplo, se ela for ficar viva. Não. Ela vai casar com César antes de sua morte, coisa que em Vale Tudo de 1988 sequer chegava a acontecer, né? Mas nessa versão já está confirmado que vai haver sim o casamento de Odete e César antes de haver ali o atentado contra a vida da Odete, a morte da Odete, tá? Bom, outros spoilers aí, tô soltando um monte aqui para vocês, hein? Mas amanhã eu vou dar detalhes de mais coisas que eu apurei, tá, gente? Que eu tô apurando tudo. E aí, gente, só para completar, sobre a entrevista a Quem, que foi dada pela Thaís Araújo, grande protagonista, ou que era para ser de Vale Tudo, eu vou te contar aqui agora, ao pé da letra, o que a atriz falou nessa entrevista, e aí cabe a cada um de nós julgarmos, né, pararmos de tapar o sol com a peneira, né, porque se pessoal do próprio meio artístico, pessoal que entende de atuação, né, que a Thaís tem uma estrada longa aí na atuação, tá falando isso, então será que as críticas são totalmente improcedentes? Acho que tem fundamento as nossas críticas. Olha o que ela disse, gente, eu vou ler para vocês. Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com susto. Não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei, ué, voltar para a praia, gente? Aí entendi e falei, ok, vamos embora fazer. Lógico, ela não ia se voltar contra a autora da novela, né, gente? Lembrando-se que quando o autor de novela, escala um elenco, se o elenco, alguém do elenco bater de frente com ele, brigar, tiver um desentendimento, para novelas daquele autor ali, daquela autora, a pessoa não volta mais, possivelmente, tá? Então, ela recebeu, foi profissional, falou, vamos lá fazer, mas ela já demonstra aí nas suas palavras que ela ficou perplexa quando viu que a Raquel iria voltar a vender sanduíche na praia. Ela não entendeu nada. Aí ela continuou. Ela falou o seguinte... como mulher negra, como artista negra, tinha esperança de ver outra narrativa sobre mulheres negras. Aí a atriz continua falando sobre isso, tá? Sobre essa volta da Raquel para a praia. Quando peguei a Raquel para fazer, falei, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. Ela vai ter ascensão social a partir do trabalho e vai permanecer. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira. Bom, ela está mostrando aí o quê? Já que a Globo, né, e acertadamente a Globo fez isso, porque antigamente o elenco era realmente todo branco, né, gente? Era inacreditável quando a gente olha as novelas que foram aí, são icônicas, a gente ama essas novelas, né? Por isso que a gente deixa de amar, mas muita novela boa, você vê que boa parte do elenco eram só composto de pessoas brancas e as pessoas negras faziam ali, no máximo, aquelas participações menos relevantes, de empregada doméstica, de capataz, de motorista, enfim, não tinha muito aquela... Não que essas profissões não sejam importantes, mas você não via a pessoa negra numa posição de destaque, entendeu? De mandar, de ter poder, de ter dinheiro. Geralmente eram papéis mais secundários, né? Nem de protagonismo tinha, tá? A Thaís Araújo, inclusive, veio rompendo esse paradigma, né? Foi uma das primeiras a romper esse paradigma, junto com o Zezé Mota, mas Zezé Mota também vivia um outro tipo de personagem. Enfim, gente, sem querer viver de passado aqui, vamos continuar. E aí, no final, a Thaís Araújo arrematou na entrevista, tá, gente? Ela falou o seguinte, quando vejo que isso não aconteceu como uma artista que quer, como artista, que quer contar uma nova narrativa do país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada. Ou seja, Thaís Araújo mostrou a mesma frustração que boa parte do público teve e criticou por isso. Ela própria, como atriz, mostra que, como artista negra que ela queria realmente ver uma nova feição na teledramaturgia e ver ali o quê? O mal vencendo bem, ela, a personagem dela honesta, trabalhadora, batalhadora, levando uma rasteira de graça, por conta da covardia da tal da Celina. Enfim, acho que foi uma bola fora muito grande da Manuela Dias. Não consigo defender isso. É como eu disse, ela pode, de repente, se redimir,
conseguir aí um pouco mais de redenção, dependendo do final que ela venha a dar para Vale Tudo, até pode, tá? E a gente, como telespectador e apaixonados por novela, eu pelo menos sempre torço para que seja um sucesso, para que consiga virar a mesa, para que consiga fazer dar certo, porque além do nome dela, Manuela Dias, tem todo o nome de um elenco maravilhoso. A grande parte do elenco de Vale Tudo é maravilhoso, né? Tem grandes nomes ali, grandes atores e atrizes, então é uma pena que a obra tenha sido totalmente retalhada, totalmente destruída pela Manuela Dias, que não deu ali a chance desses grandes atores e atrizes brilharem como um todo, de uma maneira que talvez era esperada por todos nós que somos fãs de novela. Então, quando a gente comenta, não é com ranço, longe disso, é realmente por conta do que a gente vê, tá? É senso crítico, é diferente de ranço, tá? Bom, e aí, gente, para finalizar aqui, né, a Manuela Dias, obviamente, se defende de todas essas acusações, até por parte do seu elenco ali, da novela que ela está escrevendo, dizendo que, na verdade, ela não fez nada demais. O que ela fez foi repaginar e atualizar a trama. Você concorda? Bom, gente, eu quero saber a tua opinião, não deixa de registrar aqui o que você pensa, o que você está achando de tudo isso, o que você está achando de Vale Tudo, o que você tá achando, o que você achou principalmente dessas declarações desses atores e atrizes que eu destaquei aqui, porque a sua opinião aqui no Reality Novela, já falei isso, não canso de dizer, é sempre muito importante e por isso eu quero sempre muito saber, trocar ideias com você. Eu fico com saudades quando eu não venho aqui. Então, vamos lá, vamos trocar ideias, tá? E preparem-se, tá? Porque agora no final de semana eu volto com um vídeo trazendo para vocês aí detalhes dos desfechos escritos por Manuela Dias, tá, gente? Temos isso também, nós temos. Bom, então não esquece, tá? Se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações para não ficar de fora de tudo isso. E também, por favor, não esquece de deixar seu like, seu hype nessa publicação. Gente, muitíssimo obrigada a todos vocês, de coração. Obrigada pela paciência, pela audiência, pela força, pelas mensagens. Obrigada por tudo. Vocês são muito da hora, tá? São muito nota 1000. E a gente volta em breve com mais novidades para vocês, tá? Um beijo e até mais. Tchau!